Amados irmãos e irmãs, todos que nos assistem e que ainda virão nos assistir, a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje, no Dialogando com Deus, o nosso tema vai ser falsos cristos e falsos profetas. Querido, e nós vamos entendermos essa situação dos falsos cristos e falsos profetas. Nós vamos embasar na palavra de Deus, aí em Mateus 24, que diz o seguinte: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Queridos, é de suma importância a Igreja do Senhor Jesus conhecer as Sagradas Escrituras. Nós vamos dialogar, nós vamos trazer alguns problemas que têm ocorrido, no meio do povo de Deus. E aqui nós vemos que o primeiro item que nós vamos falar é sobre os falsos, sobre aí na parte A, que diz assim, a parte A do versículo: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas. Querido, tem aparecido desde o início, que desde quando o homem pecou, nós vemos que tem surgido os servos de Satanás. E nós vemos que muitas pessoas, por não conhecerem as Sagradas Escrituras, mesmo dentro da igreja, as pessoas que não examinam a palavra, só ficam dentro da igreja, não se preocupam com a palavra de Deus, não procuram aprender para saber como lidar com os adversários de Deus, serão apanhados. Por quê? Aí diz os falsos cristos e falsos profetas. Nós vamos dar alguns exemplos, Há poucos dias surgiu um cidadão, um pastor aí, que profetizou que no dia 30 do mês passado, ou seja, no dia 30 de março, não era para ninguém sair às ruas, porque ia haver uma mortandade. Ia haver muitas pessoas iam morrer muitas pessoas. Então, queridos, o que aconteceu? Muitas pessoas que se dizem crentes, e que muitas das vezes são pessoas sinceras, mas não têm conhecimento da palavra, elas ficaram com medo. E até falaram com alguém: não saia na rua, porque o pastor profetizou que vai morrer muita gente no dia 30. Infelizmente, queridos, tem ocorrido no meio do povo, do próprio povo de Deus, porque não estudam a palavra de Deus, não tem conhecimento da palavra e não leva a sério o conhecimento da palavra de Deus, que é primordial na vida de um soldado de Cristo. Como diz lá no 2 Timóteo 2,15, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como ovelha que não tem nada do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E nós vamos para o segundo item aí, querido, que diz assim: e farão tão grandes sinais e prodígios. Observe esses falsos cristos e falsos profetas, eles vão usar o poder da mentira e vão fazer tão grandes sinais e prodígios. Irmãos, muitas pessoas vão aonde fala que está havendo cura, o pastor pregando cura, as pessoas gostam muito de serem curadas, gostam muito de ver prodígios, milagres acontecerem. Mas nós é que somos verdadeiros milagres de Deus quando você obedece à palavra de Deus. O maior milagre de todos os tempos é a obediência à palavra de Deus. A maior revelação é você realmente ser um crente obediente à palavra de Deus. Isso é essa revelação. Tem muitas pessoas que falam revelação, não tem nenhum compromisso com Deus. Mas o que eu quero dizer para você: vigiem, porque eles vão fazer tão grandes sinais e prodígios. Meus queridos, e tem muitas pessoas no meio do povo de Deus que correm atrás de sinais e prodígios, gostam de presenciar sinais e prodígios,
mas muitas das vezes nunca convertem ao Senhor Jesus Cristo. Então é preciso que nós realmente vigiemos. Por quê, queridos? Se você não tem conhecimento da palavra, não vai ter discernimento, porque o Espírito Santo, ele trabalha na palavra. A revelação, ele traz a revelação e o discernimento e o entendimento do ambiente que você vive é através da palavra, é que o Espírito Santo te usa. No entanto, queridos, a Bíblia nos fala aí no terceiro item que nós vamos falar, que eles farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Querido, não vai ser possível enganar os eleitos de Deus, mas eles farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fosse, enganaria até os eleitos, os escolhidos de Deus. Então, meus queridos, em nome do Senhor Jesus, estude a palavra, vigia, não fique correndo atrás de sinais, não. Você é o sinal de Deus, o seu testemunho de vida que é o sinal de Deus para fazer as pessoas crerem no Evangelho. O maior sinal que deve haver é a sua vida no altar de Deus. É o seu testemunho de vida, é que muitas das vezes, sem você falar, a pessoa já admira o seu modo de comportar. Então, meus queridos, cuidado. Então, cuidado com os falsos profetas. Cuidado, porque a Bíblia nos diz que eles vão fazer tão grandes sinais e prodígios. Observe bem essa parte. Se possível fosse, ou se possível fora, enganariam até os escolhidos de Deus, até os eleitos de Deus. Nós vamos ler mais uma passagem aí, por favor, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 14 ao 17, que vai trazer o porquê que muitas das vezes os falsos que atuam, e principalmente agora na volta do Senhor Jesus, o diabo está atacando por todos os lados para tirar você do caminho do Senhor. Então, observe o que diz lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Satanás quer tomar a tua coroa, ele vai fazer tudo, né? Todos os prodígios de mentiras, sinais e prodígios pode te enganar. E se você não tiver o Espírito de Deus, que o Espírito de Deus atua na palavra, você será enganado. Só não vai enganar os escolhidos de Deus, queridos. Os escolhidos de Deus têm preocupação com a palavra. Então passem a preocupar com o conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra de Deus. Aí no livro de 1 Tessalonicenses 4, 17, do 14 ao 17, diz assim: cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que Deus tornará a trazer com ele todos que dormem em Jesus. Dizemos isso pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dormem. Então, queridos, nós não vamos preceder, os que estivermos com vida no Senhor, os que estiverem com vida, não precederão os que já morreram em Cristo. O versículo 16 diz o seguinte: pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor, nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, os que morreram em Cristo, os que dormem com Cristo, irmãos, eles vão nos preceder. Mas e nós seremos arrebatados, eles vão ressuscitar primeiro, e nós seremos arrebatados com eles, né? Seremos arrebatados juntamente com eles. Mas uma das coisas que é muito importante você observar, observe esse detalhe: o Senhor, pelo que nós vemos nas Escrituras, que nos dá entendimento aí no versículo 17, 4, 17 de 1 Tessalonicenses, vamos ler mais uma vez: pois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, ou seja, com nossos irmãos
Eles aí são nossos irmãos que ressuscitaram, que nos precederam. Seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Aqui é muito importante você ter conhecimento desse versículo 17, queridos, porque o Senhor não pisará no solo, porque, de acordo com esse versículo, eles virão nas nuvens, nós teremos um encontro com nossos irmãos, né? Nas nuvens, e encontro com o Senhor nos ares. O Senhor certamente não pisará no solo, na terra. Nós seremos arrebatados e vamos encontrar com o Senhor nos ares. Então é muito importante você ter esse conhecimento, e quando você vê um falso Cristo aqui na terra, opa, isso aí Jesus não virá, não vai pisar na terra novamente. E os falsos profetas que profetizaram a mesma coisa, então você já tem esse discernimento. Por esse motivo, meu amado, que tem que ter o conhecimento da palavra de Deus. Observe que eu já falei com os meus amados irmãos, que lá no 2 Timóteo 2,15 diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado. Como que tem sendo a sua vida no altar de Deus? Que a pessoa, quando é aprovada, ela tem o Espírito de Cristo. O Espírito Santo sempre está dando a ela discernimento de todo engano do diabo. A segunda qualidade que ele apresentou ser aprovado, como obreiro que não tem nada do que se envergonhar. Ou seja, ele tem um comportamento ilibado, ele tem um exemplo de vida, ele tem testemunho de vida e maneja bem a palavra da verdade. É uma pessoa que maneja bem as escrituras sagradas. Então essa pessoa jamais será enganada. Mas como nós já aprendemos hoje, que os falsos cristos e falsos profetas, vocês farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam os próprios escolhidos. Não vai ser possível, querido. Se fosse possível, mas não será possível, porque os escolhidos de Deus têm a proteção no nosso Senhor Jesus Cristo. Então abra sua mente em nome de Jesus, procure ter uma comunhão em oração com o Senhor Jesus. Eu gostaria de fazer um pedido a cada irmão que assiste essa pregação, para que você estude a palavra de Deus. Você leva a vida em oração. Ora para a nossa nação, que nós estamos passando por situações difíceis. Levante contra a igreja de Cristo na face da terra. E creio que quando você colocar o seu joelho diante do Senhor e clamar, Ele vai tomar vingança contra os nossos adversários. Contra os adversários do Senhor, que tem proibido, inclusive, os cultos de Deus. Nós sabemos que isso não é por amor a ninguém, não é por causa da pandemia, mas porque eles são inimigos da cruz de Cristo. Então vamos orar, vamos juntos pedir ao Senhor que nos dá graça e misericórdia, e que Ele realmente repreenda esses adversários de Deus, esses instrumentos de Satanás que estão na face da terra para a implantação do anticristo. Que o Senhor Jesus te abençoe tremendamente. Levanta a mão para a bênção apostólica. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus Cristo faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus Cristo sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e por todo sempre. Amém. Queridos, você, por favor, dê aquele joinha abençoador aí, dê o seu like aí, compartilha essa mensagem com a pessoa. Vamos juntos pegar o Evangelho do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que você, passando esse vídeo para as pessoas assistirem, você estará juntamente comigo, nós unidos em Cristo, pregando o Evangelho do Senhor Jesus. E tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Então, até o próximo vídeo. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo.